Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você coloque de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Muito bom estar aqui, na casa do Senhor. Eu creio que Deus está nesse lugar. E nós estamos prontos para ouvir a sua voz, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 126. Salmo 126, por favor. É um salmo de peregrinação ou salmo de romagem, a qual Anônimo é o escritor desse salmo. E esse salmo fala sobre restauração, que é o assunto dessa noite. E eu creio que você e eu seremos restaurados por Deus através da sua palavra. Louvado seja Deus. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar? Livro dos Salmos, esse que é o livro mais lido da Bíblia. Esse livro foi escrito num período de 1000 anos. Esse livro é dividido em 5 partes, ou 5 saltérios. Do 1 ao 42, o primeiro livro. Do 43 ao 73, o segundo. Do 74 ao 90, o terceiro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do 107 em diante ao 150, o quinto livro. Assim disposto para imitar o Pentateuco, que está descrito também em 5 livros. Há salmos aqui de Salomão. Há salmos aqui de Davi, que compôs a maioria dos salmos presentes nesse livro. Há salmos aqui também dos filhos de Coré. Há salmos aqui também de Moisés, que é o Salmo 90, o salmo mais antigo, escrito 1500 anos antes de Cristo. E há também os salmos anônimos, a qual nós estamos diante de um deles hoje. E esse salmo é um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação. Salmos cujos quais eram cantados quando o povo subia para Jerusalém para a adoração, ou quando o povo descia para servir em Israel. E esse salmo anônimo que está diante de nós é um salmo que fala sobre restauração, fala sobre o agir poderoso de Deus, fala sobre a colheita poderosa que está na mão de Deus para todos aqueles que nele confiam. Mas esse salmo está disposto em 3 partes, e que você observe comigo, que do versículo 1 ao versículo 3, esse salmo está tratando do passado, de um passado de glórias, um passado de vitórias, a qual o salmista olha para trás, se orgulha com alegria daquilo que Deus tem feito. No versículo 4, esse salmo já vai ao presente. O momento agora é de restauração da parte de Deus. Agora é um momento de investimento, pois a peregrinação tem sido difícil, mas a chegada até o retorno até a sua casa tem sido complicado. Mas do 5 ao 6 fala do futuro, das grandes promessas de Deus, da grande semeadura, das lágrimas que regam o chão, a qual darão os frutos futuramente para a colheita que receberemos de Deus. Eu quero te dizer, meus irmãos, que o nosso maior objetivo da vida não é juntar para nós montantes de dinheiro, bens. O fim do homem, como diria John MacArthur, é adorar a Deus e glorificar a Deus e exaltar a beleza da sua santidade. Esse é o propósito de nós estarmos juntos aqui nessa noite. Mas o versículo 1 até o 3, o salmista olha para as vitórias do passado,
como medida das bênçãos do futuro. Então eu preciso que você olhe comigo agora o versículo 1, que vai mostrar que Deus, Ele supera todas as nossas expectativas. Está escrito assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui, nós abrimos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós aprendemos da Bíblia, nós expomos a Bíblia, nós estamos dizendo para Deus que o Deus que fez lá no passado é o Deus que faz hoje, que o Deus que verdadeiramente fez é o Deus que faz hoje, que o Deus que libertou é o Deus que liberta hoje, o Deus que restaurou hoje é o Deus que continua nos restaurando de glória em glória, para a glória de si mesmo. Louvado seja Deus. Então, olha o que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas a pergunta é: restaurou de quê? Esse salmo é um salmo pós-cativeiro babilônico. É um salmo de caminho, de romagem, onde eles estão cantando, lembrando da glória de Deus, lembrando das bênçãos de Deus, lembrando das coisas de Deus, exaltando o nome de Deus. Mas do que eles foram restaurados necessariamente? Eu quero que você dê um pulinho comigo lá no Salmo 137, pois é um salmo que está de mão dada com esse. Então, a primeira coisa é que a Babilônia, ela cerca ali o reino do sul, ou Judá, e era o maior exército da sua época. Era um exército cruel, muitas armas, muitos soldados, poderosíssimo, tanto financeiramente como em força. Era um exército implacável. E quando a Babilônia invade ali Judá, eles subjugam todo aquele povo. Os velhos e as crianças são pisados como lamas no chão pelo exército da Babilônia. Ali dentro dos portões reina a fome, reina o opróbrio, reina a humilhação, reina o descaso. As mulheres e ali as meninas são abusadas, os homens são decepados ao fio da espada. A situação era terrível. E o Salmo 137 descreve aquilo a qual eles estão passando. Observe comigo o versículo 1. As margens dos rios da Babilônia. Então, primeiro, eles estão vivendo a crise da desinstalação. Eles estão fora de casa. Eles foram levados cativeiro para um lugar ao qual eles não queriam, por um lugar onde tem pessoas a qual não falam a língua deles, por um lugar onde os deuses os ídolos daquela nação, eles deviam ali estar no meio. Ali eles tinham até um espaço para adorar, pois Nabucodonosor foi compassivo com eles. Mas estar no meio dos ídolos era um grande problema para o povo de Israel. Até hoje, se você consultar um judeu e perguntar a ele: você prefere se dobrar a um ídolo e viver, ou glorificar o seu Deus e morrer? Por conta desse cativeiro, que foi a grande disciplina para esse povo da parte de Deus, eles preferem a morte até hoje. Mas a segunda crise que eles estão vivendo é a crise da apatia coletiva. Olha o que está escrito aí no primeiro versículo: nós nos assentávamos. Eles estão apáticos. Meus irmãos, apatia é a morte da esperança. Apatia é o fim. Apatia é você olhar para a crise e dizer para a crise assim: não tem jeito, acabou, não tem como sair disso aqui. Mas em terceiro, olha comigo que eles estão vivendo a crise da melancolia. Olha o que ele diz aí: e nós choravam lembrando de Sião. Eles juntos formavam o coral da tristeza, a voz do lamento. E os cânticos que eram cantados lá em Sião, só eram cantados em Sião. As suas harpas estavam dependuradas. Mas em quarto lugar, observe que eles estão vivendo a crise da nostalgia. Olha que eles choravam e lembravam-se de Sião. Eles estão agora apegados ao passado, porque não conseguem esquecê-lo. E muitas vezes nós estamos assim, apegados ao passado.
enquanto nós deveríamos estar nos preparando para as bênçãos e vitórias futuras da parte de Deus. Mas em quinto lugar, eles estão vivendo a crise da mágoa incurável, versículo 5 até o 8. Olha o versículo 8, mais especificamente para a gente ganhar tempo. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eles querem vingança, eles querem voltar para a sua terra, restabelecer o culto a Deus, para que a vingança pela parte de Deus seja feita. A crise estava instalada. Mas, meus irmãos, volte lá comigo para o Salmo 126. E atente-se para uma coisa, porque todas essas crises a qual eles estavam vivendo, Deus fala ao profeta Jeremias no capítulo 25, versículo 11 até o 12, o seguinte: que o cativeiro, profeta, vai durar 70 anos, e esse povo será destruído. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é o seguinte: é que a mágoa, a apatia, a tristeza, a melancolia, tudo isso tem prazo determinado no céu, e se você está preso a isso, Deus já determinou a data lá no céu para acabar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Você não precisa mais viver no cativeiro da sua mente, da sua vida, do pecado. Não, Deus está pronto a nos surpreender plenamente e nos libertar. Louvado seja Deus. Mas segundo, olha comigo que a intervenção de Deus, ela produz alegria indizível. Olha o versículo 2. Então, a nossa boca, ela se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Meus irmãos, a libertação desse cativeiro foi algo extraordinário. Você pode ver no capítulo 5 do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, que ali está acontecendo uma festa do pecado. Ali o rei que governava a Babilônia no momento, pega os utensílios do templo, leva para o castelo, leva para o palácio, usa aqueles utensílios do templo ali, para fazer as suas festas, agradar ali os seus convidados. Mas naquela mesma noite, Dario Medo estava desviando ali o curso do rio Eufrates, que era um dos rios que cortava a Babilônia. Enquanto eles se preocupavam lá com a festa do pecado, enquanto eles desfrutavam da blasfêmia a qual eles proferiam ao nome de Deus através dessa festa, Deus naquela mesma noite, através do profeta Daniel, avisa a Belsazar que ele seria destruído. Então a Babilônia é invadida, todas as coisas ali são quebradas, o exército medo-persa destrói completamente aquele reinado babilônico. Mas isso não era a tão grande expectativa desse povo, porque no ano 537, Ciro emite um decreto a qual eles deveriam sair e voltar para a sua terra. Então o que eu estou querendo te dizer, meus irmãos, é o seguinte: é que a libertação era muito mais do que aquilo que eles esperavam, era muito mais do que aquilo que eles estavam pensando, porque as expectativas deles estavam muito pequenas. Então, meus irmãos, quando nós viemos para a igreja, quando nós viemos para o culto, quando nós viemos para a oração, nós temos que criar expectativas em Deus, porque o nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é maiúsculo, Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Ele olha para os exércitos da terra e vê como nada, ou menos que nada, assim como diz o profeta Isaías no capítulo 40. Nosso Deus é gigantesco, Ele está pronto para te surpreender nessa noite. Aquilo que você achava que não tinha solução, aquilo que você achava que tinha acabado, Deus está restaurando nessa noite. Creia plenamente nessa provisão que vem de Deus. Os seus grilhões estão sendo quebrados nessa noite. Se alguém está amarrado em pecado, está sendo quebrado essa noite. Se alguém está amarrado com alguma outra pessoa que está te impedindo de prosseguir, Deus está quebrando esse cativeiro hoje. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, um homem chamado Dr. Bob Koch, ele vai dizer algo fenomenal. Essa libertação era mais do que aquilo que eles estavam esperando, como foi dito. Mas esse homem ele vai dizer algo que eu nunca mais saiu da minha mente. Se você pode explicar o que está acontecendo, então não é obra de Deus. Se você pode explicar o que está acontecendo, então não é obra de Deus. Porque o nosso Deus, ele é extraordinário. Louvado seja Deus. Terceiro, meus irmãos, olhem comigo, na segunda parte do versículo 2, que a intervenção de Deus produz impacto em outras pessoas. Está dizendo assim, ó: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Talvez você olhe nesse momento para o passado da sua vida, em que você estava enfiado em todo tipo de pecado, em todo tipo de maus convívios, maus pensamentos, em que as pessoas já não acreditavam mais em você. Olha só, isso aí não tem jeito, está morto, já era, vai dar em nada. Quantos de vocês já não ouviram isso aqui? Eu também. Não quer nada, não serve para nada. Mas pela glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo, a sua vida foi transformada, e você hoje é um testemunho de vitória para a família, para sua família, para os seus amigos, para todo mundo que está à volta. Você é um testemunho de vitória viva. Os sofrimentos que você estava passando lá atrás são testemunhos que você está construindo hoje para a glória de Deus. Tudo aquilo que você sofreu no passado, tudo aquilo que disseram para você, hoje pode ter certeza que estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, grandes coisas fez o Senhor para esse jovem que está aí atrás, grandes coisas fez o Senhor para esse senhor que está aí atrás de idade, que achavam que não ia dar em nada. Deus é poderoso para mudar a história da nossa vida. Deus mudou a história da nossa vida. Deus mudou a história da minha vida. Deus mudou a história da sua vida. Eu tenho plena certeza disso. Pois Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Olha comigo, meus irmãos, que agora há uma transição do passado para o presente. Esquecendo agora o versículo 1 até o 3. Agora o salmista no versículo 4 vai olhar para o presente. Por quê? Agora o cativeiro acabou. Agora eles estão livres. Agora eles estão caminhando. Agora eles estão fazendo a sua romagem, a sua peregrinação. Ou como alguns historiadores dizem, o segundo êxodo está acontecendo. E é o ano agora de 536 antes de Cristo. Só que tem uma coisa complicada pela frente. A cidade estava destruída. As casas estavam destruídas. O povo estava morto há muitos anos. Tudo estava jogado, tudo estava largado. Ali aquela cidade parecia um cemitério. Não tinha mais templo, não tinha mais culto. Ninguém mais glorificava a Deus naquele lugar, pois o lugar estava quebrado, destruído. E agora, o problema era restabelecer tudo aquilo ali. Então, aconteceu ali o segundo êxodo, da Babilônia, de volta para Israel. Mas não tinha templo, então teve que ser reconstruído. O templo volta a ser reconstruído, lá com Zorobabel em 536. Aliás, perdão, 516 a.C. Só que o culto, só com Esdras e Neemias, lá em 444 a.C. Olha o tempo que aí se passou. Olha a estrada que devia ser percorrida por aí. Então não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa completamente difícil. Então,
apesar do olhar para as coisas já estarem difíceis, a raça mista agora dos samaritanos, que povoavam mais o reino do norte, criam agora embargos políticos para que o templo, o culto, não seja restaurado. Então a dificuldade agora é maior, mas eles ainda estão presos lá no passado. E nós devemos aprender com isso o quê? É que lá as vitórias do passado, meus irmãos, elas não são garantias de vitórias hoje. Porque a oração de ontem foi para ontem. O clamor de ontem, ele serviu para ontem. A palavra de ontem foi ontem. A vitória de ontem foi ontem. O que Deus está nos dizendo é o seguinte: rompa as alianças com o passado. Porque Deus tem preparado um futuro grandioso para mim e para você. O passado já não importa. Aquilo que ficou lá atrás não serve para nada hoje. A gasolina que eu gastei ontem, ela não serve para hoje. Ela está pelo vento. Então Deus está dizendo para você o seguinte: olha para frente, que eu tenho um futuro glorioso para você. Olha para frente, meus irmãos. Olha para frente. Talvez nós estejamos vivendo agora uma sequidão muito grande. Talvez, meus irmãos, hoje nós estejamos esperando até mais de Deus do que aquilo que nós estamos pedindo. Isso é um fato. Mas enquanto nós estivermos olhando lá para trás, o Deus que está lá no passado, que está hoje no presente e que está preparando um futuro para você, vai olhar dentro do seu coração e você vai pensar, e vai dizer o seguinte: olha, não tem como eu te abençoar lá na frente se o passado ainda está vivendo dentro de você. Então exclua o passado da sua vida. Se você olhar direitinho lá em Isaías, capítulo 30, melhor dizendo 29, você vai ver que o profeta está chamando o povo ali de rebelde, pois eles queriam fazer uma aliança com o Egito. E Deus vai dizer através do profeta o seguinte: vocês estão descendo ao Egito sem os meus conselhos, sem a minha aprovação. E você pode olhar lá para o Egito e pensar o seguinte: bom, o Egito era aquele a qual escravizou o povo de Deus, a qual Deus tirou com mão forte através da caminhada do deserto, a qual foi enviadas pragas, a qual destruíram todos ali e colocaram em vergonha os deuses do Egito, a qual Deus abriu o mar e cerrou Faraó e seu exército no meio, trucidando ali, tirando o povo daquela escravidão. E por que então que vocês querem fazer alianças com o passado? E esse período a qual o profeta Isaías está falando através da palavra de Deus que o povo é rebelde, é o período do rei Ezequias. E você sabe que o rei Ezequias é aquele que, quando foi cercado pelo exército assírio, não sabia o que fazer, clamou ao Senhor e o Senhor atendeu a sua voz de prontidão. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e destrói 185.000 soldados deles. Então pare e pensa comigo, meus irmãos, o seguinte: é que Deus está falando para nós o seguinte: enquanto eu estou preparando um futuro para você, você está agarrado ao passado, preocupado com os inimigos que vêm à frente. E eu estou destruindo todos eles. Deus está destruindo todos os nossos inimigos. Mas nós não podemos confiar no Egito, nós não podemos confiar no passado, porque o Deus é o Deus do presente, é o Deus que fez e é o Deus que faz hoje. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, ainda no versículo 4, é que a sequidão, meus irmãos, ela não é motivo de desistência, ela é motivo de clamor. Olha comigo aí o versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. Bom, meus irmãos, talvez você esteja vivendo uma sequidão muito grande. Eu orava mais, eu jejuava mais, eu cantava mais, eu louvava na minha casa o dia inteiro. Eu não queria sair de dentro da igreja, assim que era o primeiro amor, né? A gente quer morar dentro da igreja. Talvez você está vivendo essa sequidão aí. Mas isso não é motivo de desistência, isso é motivo de clamar. Isso é motivo de clamor. Porque talvez, meus irmãos, nós devemos clamar igual Isaías. Ó, se os céus fendesses e tu descesses. Temos que orar, meus irmãos, igual Elias, enfiar a cabeça entre os joelhos, subir até a presença do Senhor e pedir: Senhor, restaura a minha vida, Deus. É motivo de clamor hoje, meus irmãos. A sequidão que você está vivendo, o cativeiro que você está vivendo, não é motivo de desistência, é motivo de se clamar a Deus, porque Deus pode fazer diferente. Os grandes avivamentos, meus irmãos, eles saíram do berço da crise. Toda crise, toda perseguição é a sementeira para o crescimento do Evangelho. Não pense diferente. Se você está sofrendo perseguição e está na presença de Deus e não sai, apesar da sequidão, pode ter certeza que Deus está do seu lado, plenamente aprovando isso que você está fazendo. Em 1739, meus irmãos, um clube chamado Clube Santo, que era composto por John Wesley e George Whitefield, orava na Inglaterra, pedindo por um avivamento genuíno da parte do Senhor. E a Inglaterra foi impactada pela palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Em 1904, um jovem chamado Ivan Roberts, lá no país de Gales, orou e disse: Senhor, derrama o teu Espírito sobre esse lugar. E o país de Gales viveu um grande reavivamento naquele período. Mas em 1965, que é um caso mais emblemático, um pastor chamado Errol Stegg recebe um grande avivamento da parte de Deus, na África do Sul, na missão, quase se desabando. O que aconteceu naquele lugar ali? É que aquele lugar, como você sabe, algumas regiões daquele país são dominados pelo ocultismo, pelas práticas das trevas, pelas religiões das trevas. E aquele pastor que estava ali naquele lugar, naquela aldeia pequena, foi convocado para expulsar o demônio de uma jovem. E a jovem perturbava toda a aldeia, semelhante ao caso do Gadareno. E ninguém aguentava mais aquilo. Ninguém conseguia travar aquela jovem, pará-la de alguma forma. E aquele pastor foi convocado. E ele foi diante dessa jovem. Chegando na casa, essa jovem estava amarrada numa árvore. Amarrada feito um animal. Incontrolável, espumava pela boca. E ele orou. E pediu: Deus, expulsa em nome de Jesus o demônio dessa menina. Só que aconteceu o contrário. O demônio permaneceu nela. O demônio continuou perturbando. E aquele pastor tomou uma decisão: eu vou embora. Não dá mais. Se não tem poder de Deus, eu não tenho mais o que fazer aqui. A missão está entregue. Só que num culto, um homem chega para ele e diz: pastor, não faça as suas malas. O que a igreja precisa é de oração e de poder. E aquela igreja entra em oração durante um mês, incessantemente, cumprindo aquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. E ali ele recebeu um grande avivamento da parte do Senhor. E aquela menina possessa de demônio foi liberta. E aquela região ali, as pessoas que tinham livros, utensílios de ocultismo,
levaram diante do altar da igreja para queimar seus livros, seus utensílios de magia negra, de ocultismo. E aquela cidade foi impactada pelo Evangelho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que a sequidão do nosso coração é o terreno fértil para Deus agir na sua vida. Louvado seja Deus. Essa sequidão é que Deus está olhando para dentro de você e está dizendo: é aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero fluir, é aqui que fluirão rios de água viva. É através da sequidão da sua vida que Deus vai contemplar a glória dele na sua vida. Mas, meus irmãos, restauração é fruto de oração fervorosa. Por isso o salmista diz: restaura, Senhor. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: que avivamento, meus irmãos, não é algo que a gente vai botar na placa lá da igreja no final, aliás, na entrada, perdão, e vai dizer culto de avivamento hoje. Não é uma reunião, olha, hoje é reunião de avivamento, hoje o negócio vai tremer. Não é isso não. Não é através de uma administração de 1 hora, meia hora, 40 minutos, que o avivamento vem, não. Nós não podemos agendar o avivamento, por um simples motivo. Porque o avivamento é uma ação vertical de cima para baixo. O avivamento não acontece porque nós queremos que ele aconteça. O avivamento é algo agendado no céu que desce para a terra. Mas é necessário oração. É necessário joelho no chão. A igreja, meus irmãos, ela caminha de joelhos. Ela caminha de joelhos. Para que diante das potestades do inferno nós possamos ficar de pé. Porque diante de Deus, humildade. Diante do diabo, autoridade. Mas, olha comigo, meus irmãos, que em terceiro lugar, a restauração ela é um milagre do Senhor. Ainda no versículo 4, o salmista está falando das torrentes do Negueb. E o que era o Negueb? O Negueb era dos desertos mais secos de Judá. Era um deserto terrível. Ficava 11 meses em sequidão, total. Mas em determinado tempo, vinha um rio de água viva que levantava aquele deserto, e por onde passava, a vida tomava forma. Assim somos eu e você, um deserto. Talvez você deva dizer para Deus hoje o seguinte: Deus, eu sou um deserto, me enche com os rios de água viva, e o Senhor encherá no momento oportuno. Louvado seja Deus, meus irmãos. É dessa sequidão que Deus gosta de usar, meus irmãos. É das pessoas que estão dizendo para Deus: Deus, eu estou morto, Deus, eu não aguento mais. E é aí que diz Deus: calma, aí que Deus diz: calma, meu filho, que no momento certo fluirão rios de água viva na sua vida. Louvado seja Deus. Mas olha aqui, meus irmãos, que o salmista, depois de tratar de todas essas coisas, da alegria, da libertação, do cativeiro, da alegria, do júbilo, das coisas que se diziam entre as nações, daquilo que o Senhor fez, de toda a restauração que o Senhor fez, agora o salmista olha para o futuro. Lembre, versículo 1 a 3, passado, versículo 4, presente, versículo 5 e 6, ele olha para frente agora, e ele olha para o futuro. Então note comigo, que o salmo ele termina com notas de alegria. O salmo termina com notas de alegria, meus irmãos, porque todo aquele que está na presença de Deus, há abundância de alegria. Há abundância de alegria. Mas olhe comigo, que ele vai dar uma descrição entre a parte A e a parte B dos dois versículos.
Olha comigo aí, versículo 5. Os que com lágrimas, olha o versículo 6. Os que saem andando e chorando. Observe, meus irmãos, que o tempo aqui está seco. O sol está duro. Então, o que é que nós precisamos aprender com esses versículos? É que as lágrimas do nosso clamor é que regam o solo e deixam ele fértil para que Deus haja na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos voltar a chorar na presença de Deus. Nós choramos pouco. Nós oramos pouco. Nós vivemos uma geração que ama livros de oração, que ama livros sobre avivamento, ama pregações sobre avivamento, tem muita técnica na hora de falar, fala muito bem, cativa muito bem, mas nós oramos pouco, nós choramos pouco, nós clamamos pouco, nós louvamos pouco. O que Deus está dizendo para nós hoje é que nós precisamos chorar na presença dEle, porque é isso que demonstra a dependência nele. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo aquilo que há de bom em mim e você, não é eu e você, é a presença de Deus na nossa vida. Então, olhe, meus irmãos, que nós precisamos regar o solo com as nossas lágrimas. Nós precisamos aprender o evangelismo de Jesus, o evangelismo de Paulo, com lágrimas, com sofrimento, com perseguição. Está orando, cantando, está na cadeia, está louvando, está passando por um naufrágio, está agradecendo a Deus porque nenhuma vida se perdeu, está preso, mas agora se proclama embaixador em cadeias, está sendo escorraçado pelo exército romano, mas está dizendo: eu quero que vocês saibam, com todas essas coisas me contribuíram para o crescimento do Evangelho. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós podemos fazer, igual o Tiago diz em sua carta, nós devemos louvar e agradecer a Deus por várias tribulações que nós temos passado. Mas por que isso? Porque Deus está conosco nas nossas lágrimas. Louvado seja Deus. Segundo, meus irmãos, o tempo passa rápido aqui, né? É isso mesmo? Né? Segundo, meus irmãos, é a alegria da colheita. Olha a parte B, do versículo 5 e do versículo 6. Com júbilo ceifarão, versículo 5. Versículo 6. Chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Observe aí que o semeador, ele está andando entre o passado, o presente e o futuro, mas ele está chorando, mas ele está cantando, mas ele está orando, mas ele está agradecendo a Deus, mas ele está louvando, e ele não para. Eu estou chorando, eu estou andando, eu estou semeando, eu estou regando o solo, e assim é a caminhada com Deus. A gente vai chorando, vai andando, vai regando o solo, mas lá na frente, com júbilo, nós agradeceremos ao Senhor por todas as coisas. Louvado seja Deus. Porque as nossas lágrimas, meus irmãos, Deus pega elas pela palma das suas mãos, colhe elas e guarda elas no momento oportuno. Ele atende o nosso clamor. Louvado seja Deus. Deus é muito grande, meus irmãos. Deus é muito grande. Talvez você entrou sem esperança em Deus aqui hoje. Talvez você entrou aqui seco. É a hora de desistir. Mas não desista. E se prepare para a colheita das suas lágrimas. Se prepare para a colheita das suas lágrimas. Assim é a caminhada cristã, meus irmãos. É com choro mesmo. É com pancada mesmo. É com luta mesmo. É com gente falando mal mesmo. É com o demônio perseguindo a gente, impedindo a gente de glorificar a Deus. É isso mesmo. Mas você está semeando, está cantando, está agradecendo, está glorificando, e nada disso importa, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvado seja Deus.
Então você pode clamar ao Senhor e glorificar a Ele, porque Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em livramento, Ele quebra cadeias, Ele liberta, Ele batiza, Ele cura, Ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente perde a esperança em Deus, porque a gente olha para o homem e foca naquilo que o homem é. Meus irmãos, sabe quanto de largura tem o universo? 93 bilhões de quilômetros de diâmetro, luz. Se você viajar até o final do universo, você vai demorar 90 milhões de anos para chegar até o final dele. Sabe o que é o mais interessante disso? É que Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Deus está lá depois de tudo isso. Por isso Paulo disse, eu fui levado até o terceiro céu, ou seja, eu passei de toda essa imensidão que a gente acha que é grande, porque imenso mesmo é nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Passou 40 minutos já. Rápido. Meus irmãos, hoje é a noite de restauração da parte de Deus. Os louvores falaram de restauração, falaram de libertação. Tem irmãos aqui que estão gratos porque Deus livrou, eu tenho certeza. Livrou do medo da morte, né, irmã Graciele? Glorificado seja Deus pela sua vida, tá? A saudade da irmã. E Deus é justo e grande, e atende o clamor daqueles que clamam a Ele. E eu não quero insistir muito, mas se você precisa de restauração da parte de Deus, você pode vir aqui à frente. Talvez o pastor está aqui, você tira aí de férias, tá? Ele está de férias, mas você tira, arranca ele daí, tá? Vem aqui à frente, receba uma oração, o pastor Carlos vai nos ajudar também. E eu quero orar por você, enquanto eu fecho os olhos aqui, eu peço que os irmãos fechem os olhos também, porque se aquele que quiser vir aqui à frente, a gente vai estar com o olho fechado, nós vamos estar clamando a Deus, você vem tranquilo para cá, você vai ser abençoado, eu creio que você foi já abençoado, eu creio que os louvores já tocaram o seu coração, eu creio que a palavra de oferta, muito bem ministrada pelo nosso amigo evangelista Maicon, também tocou o seu coração, e eu tenho certeza que através dessa palavra, através desse salmo, Deus restaurou a sua vida, e você é grato a Deus por isso. E se quiser, vem aqui à frente, se não quiser, está tudo bem, não tem problema. Nós vamos orar agradecendo a Deus, para que Deus restaure todas as coisas na nossa vida, meus irmãos. Eu tenho certeza que tem coisa dentro de você para ser restaurada. Tenho certeza. Louvado seja Deus. Deus, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Deus. Amada, Senhor, lavada, remida pelo teu sangue. A qual, Pai, quando nós vivíamos no passado, debaixo da sombra do pecado, debaixo do domínio do pecado, a qual estávamos mortos, o Senhor nos deu vida quando nós nem merecíamos. O Senhor nos deu vida, o Senhor continua nos dando vida, o Senhor continua nos transformando de glória em glória, para a glória do Senhor mesmo. E nós, Pai, queremos sair daqui transformados, diferentes, preparados, Deus, porque no passado o Senhor fez muitas grandes coisas através de nós e por nós. No presente o Senhor está, Deus, colhendo as nossas lágrimas, da urdidura da caminhada, Deus, mas lá no futuro o Senhor está preparando grande colheita para nós, para aqueles que clamam ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, não nos desamparem, não aparte de nós o Teu Espírito, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, são muitos. A multidão dos nossos pecados lança no mar do esquecimento, Deus. E que o Senhor possa nos fazer novo no dia de amanhã, no dia de hoje, nesse momento, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, a face do Teu Filho Jesus transpareça em nosso rosto. Que a Tua glória brilhe sobre nós. Que o Senhor nos restitua, Deus, tudo aquilo que foi perdido e tomado pelo inimigo, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos crescer na Tua presença. Nós oramos ao Senhor, te agradecemos, Pai, por todas as coisas.
pela tua palavra, Deus. Pois o Senhor não tem compromisso com a minha palavra, Pai, ou de quem está aqui, mas o Senhor tem compromisso, é com a sua palavra. Que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Que as promessas aqui, Pai, descritas nesse livro sagrado, estejam sobre a vida de todos os irmãos. Desde agora, Deus, para tudo sempre. Para todos aqueles que creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, Pai. Louvado seja Deus.